Vamos pegar um exemplinho, né? Se você consultar na internet, em qualquer lugar, você vai achar que o coeficiente de dilatação linear do cobre vale 1,6, 10 a menos 5. A unidade do alfa é graus Celsius a menos 1. Do beta e do gama também, né? Ou seria 1 sobre graus Celsius aí. Tá. Vamos primeiro analisar daquela forma que eu estou acostumado, né? Se eu colocar a equaçãozinha de dilatação linear é o coeficiente vezes a variação de temperatura ao qual é submetido o corpo, né, vezes o comprimento inicial. Se eu analisar em termos de unidades, o que eu percebo aí? Né? ΔT, variação de temperatura, é graus Celsius. O alfa, eu acabei de falar para vocês, é graus Celsius menos 1. Então, em termos de unidade, a unidade do alfa cancela a unidade da variação de temperatura. O que acontece aí? Acontece que fica ΔL igual a L0. Então, em termos de unidade, você pode calcular o ΔL e o L0 em qualquer unidade. Quer dizer, se você colocar aqui o comprimento em metros, é lógico a dilatação sai em metros também. Se você colocar o comprimento inicial em centímetros, a dilatação sai em centímetros. Se você colocar em milímetros, a dilatação sai em milímetros e assim por diante. Traduzindo, você pode calcular a dilatação na unidade que você quiser. E a gente pode usar isso aqui ao nosso favor, né? Por exemplo, se eu falasse que eu peguei um fio de cobre, né, de comprimento inicial 1,20 m, 1,2 metros, né, e submetesse a um aquecimento de 20 graus Celsius. Tá? Qual seria o comprimento final desse fio de cobre aí? Tá bom? Como é que eu calcularia isso aqui? A dilatação, a formulinha já está aqui, né? Seria igual o valor do alfa, da constante, né? Coeficiente de dilatação linear, 1,6, 10 a menos 5, vezes variação de temperatura em graus Celsius, 20, né? Vezes o L0, se eu colocar 1,2, se eu colocar em metros, a dilatação sai em metros. Isso aqui está correto, só que aí você vai acabar com uma conta de vírgula, né? 1,2 e 1,6 também. Então, poderia fazer o seguinte. Posso trabalhar isso aqui como sendo 120 centímetros. Tá? Se eu for mais esperto ainda, eu posso trabalhar isso aqui como sendo 1.200 milímetros. Por que eu estou aumentando esse número aqui? Como tem o 10 a menos 5 no meio, né? Se você não gosta de contas com potência de 10, isso aqui vai ajudar pra caramba. Por quê? Faz a continha comigo aí. Né? 1,6, 16 décimos. Vezes 10 a menos 5, vezes 2. Opa, eu tirei um zero aí. Vezes 12. Eu tirei um zero do 20 e dois zeros do 1.200, que eu coloco 10 a terceira aqui. Isso já vai diminuir essa potência de 10 aqui. Ó. Vai ficar 10 a menos 2. Fica uma conta bem mais agradável de ser feita, né? Seria quanto? 2 vezes 16, 32. 32 vezes 12, que dá 384. Sobre 10 e vezes 10 a menos 2. Vou passar o 10 para cima aqui, ele fica negativo, fica 10 a menos 3, né? E eu obteria 384 vezes 10 a menos 3, o que? Se eu coloquei o L0 em milímetros, a dilatação também sai em milímetros. Isso aqui em termos de números seria 0, diminui o 384, 3 casas, né? 384 milímetros. O comprimento final do fio seria igual ao comprimento inicial, mais o quanto ele dilatou. Tá? Muita gente fala, professor, outra formulinha. Isso aqui é bom senso, né? O tamanho final é o que ele tinha, mais o quanto ele cresceu. Tá bom? Então isso aqui seria, só que tudo em milímetros, né? 1.200 milímetros é quanto o fio tinha antes de ser esquentado, aquecido.
e ele dilatou 0,384 milímetros, milímetros com milímetros. Então, no final, o comprimento do fio seria 1.200,384 milímetros aí. Vou fazer uma questão da FEI de 2010, diz o seguinte: uma barra metálica a 30 graus possui comprimento de 2 metros. Isso aqui seria o comprimento inicial, então L0 igual a 2 metros aí. Continuando a leitura, sabendo que o coeficiente de dilatação linear da barra, né, seria o próprio alfa, vale 2, 10 a menos 3, graus Celsius a menos 1. A unidade sempre é graus Celsius a menos 1, ok? Não tem problema, né? Em qual temperatura o comprimento da barra terá variado 2%? O que ele está fazendo, então, é passar a dilatação linear para a gente, né? Seria 2% do valor inicial. Bom, aqui eu não sei se vocês perceberam, o valor do L0 em si não é necessário, por quê? Porque ele falou a dilatação em função do L0. Então, na hora que eu colocasse a formulinha, né, dilatação linear, é alfa, coeficiente, lembra sempre o material, né, delta T, variação de temperatura, e o L0 aí. Delta L eu posso colocar 2%, então 2 sobre 100, nunca faça a conta com símbolo de porcentagem, né? De L0, o alfa é 2, 10 a menos 3. Vou trabalhar com ΔT fechado como sempre, ΔT. E o L0, eu vou deixar L0 mesmo. Tá. Por que eu falei que o número em si não é necessário? É claro que eu poderia, como eu tenho um comprimento inicial de 2 metros, eu poderia ter calculado 2% de 2 metros e ter feito a conta assim mesmo. Só que você veria que você teria perdido tempo, por quê? O L0 cancela dos dois lados. Tá? Então, vou trabalhar com esses números que sobraram aqui. Vou cancelar o 2 também. Tá bom? E aí eu vou isolar o ΔT. Como é que ficaria? ΔT igual. Do lado esquerdo sobrou 1 sobre 100. Eu vou passar o 10 a menos 3 lá para baixo. Então, ficaria 1 sobre 100 vezes 10 a menos 3. Tá. Não é muito elegante não, mas eu vou jogar o 10 a menos 3 para cima, como sempre. Fica 10 a terceira sobre 100. Deixo o 100 embaixo, né? 10 a terceira é 1000. 1000 sobre 100 dá 10 graus Celsius. Tá bom? Só que isso aqui não é a resposta. Eu descobri que o fio tem que ser aquecido em 10 graus Celsius. Né? Só que o fio já estava a 30 graus Celsius. A pergunta seria qual a temperatura final? Se ele estava a 30 graus e eu aquecer 10 graus Celsius, né, a temperatura que vai ser atingida vai ser 40 graus Celsius, que é a resposta. Por isso que eu sempre prefiro trabalhar com ΔT fechado, né, para evitar também de fazer uma distributiva no meio, tá bom? Bom, essa altura da aula, não custa nada lembrar também, né, que todos os princípios que eu falei para vocês para dilatação valem também ao contrário, para contração. Como assim? Todo material que você resfriar vai sofrer uma diminuição em suas dimensões. Né? Isso é chamado de contração térmica. Eu não falei antes por quê? Primeiro que isso é difícil você ver em vestibular, né? Mas segunda coisa, o mais importante aqui é você lembrar que para o resfriamento você tem exceções aí. Como assim? Não é todo o material que você esfria que vai sempre diminuir em suas dimensões. É que de todos eles você só precisa lembrar da água. Né? A água, no intervalo de temperatura de 0 a 4 graus Celsius, inclusive você tem que saber, né, esses números de temperatura aí. É aconselhável. Tá? Ela tem um comportamento que é o inverso. Quer dizer, se você pegar uma certa quantidade de água e vier resfriando, né, quando chegar em 4 graus Celsius, ao invés da água diminuir o seu volume, ela vai se expandir. Né? Só que é meio que conhecido no dia a dia, né, motivo pelo qual você não pode colocar refrigerante, cerveja, por exemplo, no freezer. Por quê?
que ela acaba estourando, né? Estoura por quê? Porque justamente nesse intervalo de temperatura, ao se resfriar a água, né, ou qualquer coisa que contenha água, ao invés dele diminuir de volume, vai aumentar o volume. Isso aqui é chamado de comportamento anômalo da água. Esse comportamento anômalo, eu nunca vi, para ser sincero, né, cálculo com relação a isso, mas já vi questões de teoria em relação a esse fato aí. Então lembrem do comportamento anômalo da água, ok?